Aleluia! Durante 16 dias, meia hora por dia, estaremos estudando o Salmo 91 com a assistência do Espírito Santo, versículo a versículo. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Estes estudos são um oferecimento dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados pela Graça e Life by Grace Church. Salmo 91, versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Não é por acaso que esses versículos estão alinhados dessa maneira. A sabedoria de Deus colocou bem no meio do Salmo este versículo tremendo e cheio de promessas, pois às vezes o homem cai em descrença. Ele duvida por algum momento, como aquele homem que disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Vemos que até Abraão, o pai da fé, por um momento ele duvidou e vacilou. Ele disse: será que o meu herdeiro será o meu servo, o Damasceno Eliezer? Deus disse: não, o que eu te prometi virá realmente entre você e sua esposa, no momento certo. E Deus o tirou daquela situação, pois a sua mente estava voltada para aquilo que no visível não tinha acontecido, e fez olhar para os céus e disse: olha para os céus e vê quantas estrelas são. Olha para o mar, agora olhe para a areia, veja quantos grãos de areia. Assim serão os seus filhos e sua descendência. Hoje podemos ver que os árabes, os judeus e os cristãos, eles são descendentes de Abraão. É uma grande multidão. Mas naquele momento onde Abraão estava um pouco receoso, Deus ativou novamente a sua fé, devolveu a sua fé falando com ele. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Com certeza, nos momentos em que bate a dúvida, o Senhor, o Espírito Santo, nos fará lembrar da palavra e ativará novamente a nossa fé. Então, não é por acidente ou por acaso que bem no meio do Salmo 91 está o versículo 9 dizendo: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Lugar inatingível. O Altíssimo só realmente entrará lá quem for colocado por Deus através do sangue de Jesus. É a dimensão dos olhos, ouvidos do Espírito Santo. Somente no Espírito, somente com a assistência do Senhor, poderemos chegar a essa dimensão da fé. Sair da dimensão que o homem está desde a queda do medo, do desprezo a Deus, para a comunhão cada vez mais profunda com Deus. O Salmo 41, versículo 12 diz: quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me pusestes. Veja, o Senhor nos mantém, Ele nos coloca, nos põe na sua presença, na tua face, diante da tua face para sempre. Veja, é muito fácil a pessoa se tornar temerosa, receosa. Quantos desastres acontecem, mesmo enquanto estamos procurando agir corretamente, temendo ao Senhor. Coisas que podem pegar desprevenido por causa da nossa carne, mas não pegam a Deus desprevenido. Veja que enquanto Daniel estava fazendo tudo correto, ele foi parar na cova dos leões, mas não foi abalado, pois o Senhor falou com ele. Veja que enquanto José estava servindo ao Senhor com sinceridade, seu patrão, ele foi parar na prisão injustamente. Não é porque ele estava em pecado, mas porque ele estava temendo ao Senhor e obedecendo. Veja que mesmo quando Moisés obedece ao Senhor, ali podemos ver que Faraó disse que ele não sairia com o povo se voltou contra Moisés, e Moisés também desanimou. O Senhor foi lá, falou com Moisés: quantas vezes for necessário, Moisés, você voltará, e eu vou tirar esse povo através de uma forte mão. Você está vendo?
Mesmo aqueles que andaram com Deus em sinceridade passaram momentos de perplexidade, onde não entenderam. Podemos ver isso também em Atos capítulo 16, aonde Paulo e Silas, obedecendo a visão do Senhor, indo para a Macedônia, acabam sendo presos só porque expulsaram um demônio de uma jovem. E ali ele passou uma luta, mas ele temeu ao Senhor, ele fez a vontade de Deus, não desanimou, e o Senhor o honrou. Certamente, se o Senhor não falasse com eles, como eles poderiam passar por esta luta? Então, é maravilhoso e precioso o Espírito Santo em nossa vida, o Consolador, que não nos deixou órfãos, pois sem a presença dele para nos encorajar, quando pela carne nós entramos numa esfera de medo, preocupação e incredulidade, pois estamos crescendo na graça e no conhecimento. E veja só, pelo que passou Jó, veja só pelo que passou muitos que temeram ao Senhor, como Davi, que, buscando servir ao Senhor com sinceridade, era perseguido, desprezado, sem que tivesse feito nada de errado. Vemos então que, como Pedro, que quando andou sobre as águas até Jesus, logo vendo as ondas, ele teve medo e afundou. Assim como os discípulos que, obedecendo ao Senhor, no meio do caminho, indo para o outro lado, para outra banda, em obediência à palavra do Senhor, viu que o vento era contrário e eles estavam cansados de remar, mas o Senhor veio, ele estava orando lá em cima, ele desceu e foi sobre as ondas encontrar com os discípulos. Veja que o Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia. Ele jamais te envia sozinho, ele vai dentro de você. E muitas vezes, mesmo estando dentro de nós, nós não o percebemos, ele operará através da igreja, o irmão, uma profecia, uma mensagem, um texto da palavra. O Senhor fala conosco no homem interior, ele fala através de circunstâncias, pessoas, profecias, através da sua palavra, de áudios. O que vemos certamente é que o Senhor tem muitas maneiras para falar conosco e chegar até nós no momento em que não estamos conseguindo ouvi-lo por causa da agitação da nossa carne, por causa do medo, da dúvida. Ele não desiste de nós, pois ele sabe que nós estamos decididos em crer. Nosso coração nós não duvidamos, nosso espírito, nosso homem interior, mas muitas vezes a nossa alma, ela oscila, ela fica com medo, ela duvida, ela começa a ter perguntas, porque o tempo está passando e parece que nada está acontecendo no visível, mesmo que a semente está germinando, mesmo que as promessas de Deus são infalíveis e têm o seu tempo e o seu modo para aparecer no visível. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Sabemos, como diz em Marcos 11, 23 e 24, que quando nós pedimos algo, podemos crer que já recebemos. E mesmo que não apareceu no visível ainda, porque senão não precisaria crer, era algo automático. Mas muitas vezes você confessa a palavra, como fez Josué e Caleb no deserto, por 40 anos sem ver nenhum efeito visível, nenhum resultado visível. Assim como Abraão, que durante 25 anos ele manteve a sua confissão, ele manteve a sua fé, mesmo sem ter nenhum resultado no visível. A semente germina de uma maneira que não podemos entender os tempos e os modos do Senhor. Por isso a fé e a perseverança. Diz em Hebreus 6,12 que pela fé e pela perseverança Abraão alcançou a promessa. Deus sabia que haveria tempos em que muitas notícias ruins, ou mesmo a nossa carne, muitas informações e vozes, que a pessoa se encontra no meio de tanto perigo que se esquece que está reinando em vida. Ela acaba observando seus sentimentos. Ela se sente esmagada, às vezes desamparada, esquecida por Deus, às vezes em desvantagem, perseguida, maltratada, difamada. E o Senhor nos avisa que 1000 poderão cair ao nosso redor, mas o Senhor não quer que estejamos desprevenidos. Mas Ele já mostrou no meio do Salmo 91, porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a Tua habitação. Então, a nossa escolha a fazer é confiar. E nós sabemos que a decisão está em nossas mãos. E o Senhor continua o seu processo enquanto estamos confiando e confessando, semeando no Espírito. Momentos de dúvida e indecisão, pedimos perdão. O sangue de Jesus nos purifica todo o pecado. E retomamos a
a jornada, o bom combate da fé, e vamos perseverando, dia a dia. Vamos correndo para o seu abrigo com fé, e o perigo não se aproximará de nós. Nós não vivemos da maneira que o mundo faz. Não, nós não podemos duvidar que o Senhor sempre tem algo para fazer em nossa vida e tem algo para cumprir como Ele prometeu. Então, o Salmo 91 mostra o que Deus faz pelos seus filhos contra cada mal conhecido pela humanidade. Não há outro lugar que tenha essa garantia de proteção, senão o esconderijo do Altíssimo. Ali estão os seus anjos, a sua promessa, assegurando-nos que a nossa autoridade, a nossa palavra profética será confirmada pelo próprio Deus. Temos aí uma aliança com o Senhor e um pacote completo para viver neste mundo sem medo, sem receio, porque o Senhor prometeu, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, temos armas de ataque e de defesa. O ataque semeando no Espírito e a defesa com o sangue de Jesus, com o escudo da fé. Estamos ali nos entregando a Deus em momentos de fraqueza. Então o Senhor tem promessa para toda a jornada. Não apenas uma promessa de cura, mas uma proteção total e para sermos saudáveis. Ele não tem apenas um seguro de vida, que escapamos do inferno lá atrás e vamos viver no céu lá na frente. Não, Ele tem uma vida abundante aqui nessa terra. E Marcos 10:30 diz, 100 vezes mais nessa terra e no futuro a vida eterna. Mas aqui teremos perseguições e momentos em que nós não compreenderemos, mas mesmo assim decidimos continuar confiando, decidimos continuar seguindo ao Senhor pela fé. Sabe, antigamente Adão e Eva podiam ver o Senhor, mas agora só podemos ver pela fé por causa da queda. Isto é uma busca contínua e o Senhor está trabalhando. Veja, há muita recompensa, não é? De tempos em tempos frutifica uma promessa, frutifica uma bênção e nós estamos crescendo, estamos buscando o Senhor. O Senhor está trabalhando, o Senhor está aperfeiçoando a minha e a sua vida de dentro para fora. Não ficará nem um jota nem um tio sem o Senhor cumprir. E enquanto estamos nos entregando nessa caminhada, nós vemos que o Senhor está trabalhando como Ele sabe o que é o melhor, porque Ele conhece o nosso coração. Sabe, tudo deve ser de acordo com o nível que já nos apegamos nele, o nível em que temos comunhão com Deus. Desde a queda, Deus que tinha o primeiro lugar, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Por causa da queda, o homem se tornou um idólatra. Ele prefere muitas coisas antes de Deus. E a bênção antes da hora não será bênção, porque a pessoa não está preparada para a bênção, acaba se apegando na bênção. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então o que vemos é que o Senhor está trabalhando. À medida que o nosso coração vai se apegando nele, a bênção é segura. Porque ali nós não vamos nos empolgar com a bênção, mas vai ser para a glória de Deus e vamos usufruir aquilo com tranquilidade. O nível seguro para ser abençoado é no visível, é o nível que nós nos apegamos ao Senhor. Então aquilo não tomará o lugar do Senhor. Então o Senhor vai trabalhando no nosso coração. Ele vai preparando-nos para isto. Isso é muito importante compreendermos. Às vezes parece Deus demorado, como diz Lucas 18. Não desfaleça, continue em oração. Não é que Deus é demorado. O trabalhar na alma é algo meticuloso e prioritário. Que adianta você receber aquilo que você está pedindo e o teu coração se afastar do Senhor e você perder a vida eterna, o céu, né? Então, o Senhor trabalha com um nível de segurança. À medida que o teu coração vai se apegando, a bênção ela é bênção. O Senhor pode te dar aquilo que você não vai se empolgar, não vai se perder. Mas se Ele derramasse toda a herança logo no início da conversão, o que iria acontecer? A pessoa ia ficar soberba, acomodada, impressionada com essas coisas. E a comunhão com o Senhor, ela é até mais importante que os resultados e as bênçãos, sabe? Porque a comunhão com o Senhor nos fará ser salvos no final.
aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você mantendo tua comunhão com o Senhor pela graça, é Ele que coloca em nós o querer efetuar. Nós não estamos salvando a nós mesmos, e nem a salvação é pelas obras, é a graça. O Espírito Santo entra em nós, coloca em nós esse desejo por Deus, que Adão e Eva tinham perdido, essa é a morte espiritual, e nos faz nos interessar por Deus, caminhar com Deus, conhecê-lo, né? João 17,3 diz que a vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. E como esse conhecimento ele é progressivo, ele é gradativo, porque é um relacionamento com uma pessoa, a verdade é o Senhor Jesus Cristo, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. À medida que vamos conhecendo, então ele pode operar naquela área. Nós ficamos esclarecidos, começamos a ter fé para ver restauração. Quando nós temos esclarecida a nossa fé na área de cura, o Senhor pode nos curar. Igrejas que não pregam cura divina, lá não há cura. Às vezes só prega salvação, as pessoas são salvas, mas não são curadas, porque o Espírito Santo fará e confirmará a mensagem que é pregada no púlpito. Numa igreja que não é pregado batismo com o Espírito Santo, dons, as pessoas não recebem, porque o Espírito Santo vai trabalhar e confirmar a mensagem. Vemos então a importância do evangelho completo, de pregarmos todo o conselho de Deus, uma igreja que prega o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus. Uma igreja que mostra que precisamos crescer no caráter, nos dons, no poder, para fazer as mesmas obras e maiores, no caráter que é amor, humildade, mansidão, o fruto do Espírito Santo. E na sabedoria, um conhecimento profundo da palavra, do Espírito, para não pregarmos heresia, para não sermos enganados por modismos, e sim pregarmos o evangelho revelado que o Senhor dá para os seus amigos íntimos, de forma que não vamos perecer nem por fanatismo, nem por ignorância, nem por religiosidade, mas de forma moderada. Teremos um conhecimento da palavra do Senhor, teremos crescimento no caráter, e vamos crescer em graça e conhecimento. E Jesus, ele sábio, na palavra, ele cheio de sinais, prodígios, maravilhas e milagres, e por dentro manso e humilde de coração. Então precisamos aprender que desde a queda o homem precisa crescer nessas áreas, na área da alma, de pensamento. O homem desde a queda duvida, preocupa, fica ansioso e não tem atalho. Isso só vai saindo à medida que você vai conhecendo e a verdade vai te libertando desses temores. É só aí que a fé vai tomando o lugar do medo. É à medida que Deus vai trabalhando no coração que a inimizade, a competitividade, o orgulho, a carnalidade vai dando lugar para nós cumprirmos a agenda de Deus, amarmos a Deus e as pessoas, termos compaixão, ao invés de criticar, interceder, dar a sua vida em consagração e jejum. E aí nós começamos a ter um novo coração. Deus vai transformando o nosso coração, porque nós não estamos conformados. Deus criou o homem foi deformado, e agora ele está conformado, deformado. Mas se ele não for conformado, ele não vai ficar deformado, ele vai ser transformado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. São níveis de revelação, libertação, níveis de liberação do Espírito, onde a pomada da graça vai sarando. Níveis. Desde a queda, o homem é preguiçoso para cumprir as coisas de Deus, Ele não tem ânimo para orar, ler a Bíblia, jejuar. E não pode fazer isso de uma forma religiosa, Não pode ser forçado nem cobrado o comportamento. Porque as obras espirituais não são resultado do suor, do esforço. Não é nós tentando produzir para Deus, mas é o milagre da graça nos conduzindo. Então o filho que Abraão fez para Deus não foi aceito, mas aquele milagre que Deus produziu em Abraão e através de Abraão foi aceito. Portanto, as nossas obras são trapos de imundícia. Nós não podemos pensar que nós lemos na Bíblia e agora vamos nos esforçar, se culpar, tentar fazer aquilo, Em Gálatas 3,10 é que eles se colocam debaixo da lei sem maldição. Então eu leio a palavra e tento, me esforço, me culpo. Não é assim que funciona. Eu recebo pela fé. Assim como a salvação é pela fé, a santificação também é pela fé. Ele diz: eu sou o Senhor que te santifica.
né? E como isso opera? À medida que você vai contemplando e conhecendo, você vai sendo liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Lá em 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, diz: conforme eu contemplo, eu reflito, aquilo se transforma em testemunho, desempenho. Então eu sou transformado, não me culpando e me esforçando, mas contemplando, conhecendo, isto é, eu me torno aquilo que eu ouço. Se eu misturo aquela palavra com fé, em Hebreus 4:2 diz que se eu misturar a palavra com fé, eu serei transformado. Quando Jesus falava para um cego, vê, o cego cria, então ele se tornava o que Jesus falou. A palavra de Deus, ela é espírito vivificante, ela não é cobrança de comportamento, não é apenas informação, ela é unção. Então quando eu recebo essa palavra com fé, eu me torno milagrosamente. Num segundo a pessoa era surda, mas se ela cria, quando o Senhor falava com ela, ela passava a ouvir. Então a palavra de Deus, ela funciona quando ela é misturada com fé, não com culpa, com esforço na carne, tentando obedecer religiosamente. Não, se Deus vai gerar o querer efetuar, é assim: eu leio nas escrituras e descubro áreas em que eu preciso de aperfeiçoamento, áreas que eu preciso frutificar mais. Então eu estou meditando, estou contemplando aqui, estou meditando no espelho da palavra que mostra o que foi que Adão e Eva perderam. Aqui a palavra mostra quem eu sou no espírito, né? O que eu tenho no espírito, a minha nova condição, a autoridade que eu tenho. E aí, quando eu leio e comparo com o meu desempenho atual, em vez de eu me culpar e me esforçar para mudar, eu misturo essa palavra com fé. E aí Deus vai trabalhando e me tornando no desempenho aquilo que eu já sou no espírito. Vemos que o contrário da desobediência não é obediência na carne, mas sim arrependimento. O homem virou as costas para Deus, por isso tem um desempenho medíocre. Agora ele se volta para Deus, é fortalecido e ganha esse desempenho. Ele diz: eu sou o Senhor que te santifica. Então vemos que quando meditamos na palavra de Deus, ela não nos leva a cobrar de nós um melhor desempenho, um melhor comportamento, não. Ela nos leva a nos voltarmos para Deus. Então, entre a palavra e um nível de frutificação e uma mudança no comportamento, entre a palavra e a mudança, está um voltar-se para Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, dê meia volta. Adão e Eva viraram as costas para Deus, agora nós viramos as costas do pecado para olhar para o Senhor. E aí, quando nós nos voltamos ao Senhor na nossa fraqueza, é que a força dele se manifesta. Vemos, sem dúvida, que a palavra de Deus vai mostrar áreas em que Deus quer trabalhar em nossa vida e nos dar de presente o desempenho dele. O nosso desempenho não precisa, nós já morremos na cruz, nossa carne já morreu, agora somos vivificados no Espírito e nós ganhamos a justiça de Deus, que é esse desempenho que ele vai gerando em mim e em você. Você medita na palavra, você se volta para ele e diz: Senhor, eu quero, eu creio. Aí você ora, você jejua, você continua falando sobre aquele tema que você descobriu, né? Descobriu na tua alma uma área que não está bem, uma área que você vê que está falhando. Ao invés de você se culpar, você se cobre com o sangue de Jesus e diz: não, Pai, tua palavra é verdade, isso aqui é pecado, isso aqui eu não quero para minha vida, não. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou te adorar, eu vou continuar fazendo bem, né? Fazendo bem segundo aquilo que eu já alcancei. Filipenses 3,16 diz: cada um ande conforme o que já alcançou. E aí, Senhor, eu alcancei esse nível, e continua se entregando. E aí o Deus começou a obra em você, é aquele que vai completar. Lá em Gálatas, eles estavam se culpando e tentando se santificar pela cobrança de comportamento, sabe? Muitas pessoas pensam que isso é santificação, ficar batendo do púlpito e dizendo para as pessoas que elas têm que mudar, que elas têm que largar isso e aquilo, e fazendo terrorismo com o inferno, sabe? As pessoas... A culpa, então, não ajuda em nada no processo. Precisamos diferenciar o que é culpa e o que é arrependimento. Arrependimento é algo profundamente positivo, algo profundamente bom. A culpa não, a culpa é você se comparar e dizer: não estou conseguindo, eu vou me esforçar, não estou conseguindo de novo. A culpa é a carne tentando, a culpa é uma religiosidade humana. Mas o arrependimento é, eu vejo na palavra de Deus, eu concordo com aquilo ali é bom, não estou vivendo aquele desempenho, eu me cubro com o sangue de Jesus e digo: Senhor, trabalhe nessa área. E amanhã eu digo: Senhor, trabalhe nessa área. E depois de amanhã eu digo: trabalhe nessa área. Então, não como ouvinte esquecido, mas eu reconheço que Deus quer gerar aquilo, que Deus pode gerar aquilo, que Deus já começou em mim uma boa obra, é Ele que vai concluir, e eu vou me entregando e lembrando Ele
Ah, coisa maravilhosa, né? Trazer a memória, diz o Senhor em Isaías. E aí eu vou apresentando a ele o meu coração. Provérbios 23:26, dá-me, filho meu, teu coração. E eu vou me entregando, isso é o arrependimento maravilhoso, inconformado. Claro que agradecido pelo que ele já gerou, mas inconformado, no bom sentido, uma inconformidade santa. Senhor, muda os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus desejos. Me ajuda, Senhor, eu te amar mais, eu te servir com alegria. Me ajuda a meditar na tua palavra. E Deus vai gerando o querer e o efetuar. Ele vai mudando de dentro para fora. Então a pessoa, ela vai ganhando isto através da fé. Assim como ela foi salva através da fé, ela é santificada também através da fé, que é a dependência, é esperar inteiramente na graça. Vemos que não entra nessa matemática a culpa, a carnalidade. Não, isso não presta para nada. A pessoa diz, eu não consigo, porque eu sou fraco, porque eu sou burro. Isso não coopera. O que coopera é, Deus está dizendo que eu vou me entregar e Ele vai me mudar. Eu creio. Algo profundamente positivo. Aqui em 2 Crônicas 20, disse quando Josafá, por ter desobedecido o Senhor, foi atacado por 3 exércitos. Ele diz no versículo 3, então temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Então, como homem, veja, Josafá temeu, teve medo. A carne, ela está sempre assim, colocando dúvida, medo, preocupação. Então, aquele homem disse, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Então, a fé não é ausência de medo, é ter isso aí sob controle e decidir que isso não vai te dominar. É confessar isso como pecado, né? Josafá teve medo, mas não parou no medo. Não ficou ali preocupado, chorando, se lamentando, se fazendo de vítima. Não, ele disse, vou buscar o Senhor. Que ele diz o Salmo 56:3. No dia em que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Tem um ataque. Em Gênesis 4:7 diz assim, o pecado será contra você, mas convém a você dominá-lo. Então é uma guerra, carne, espírito, espírito, carne. Mas o espírito é muito mais forte. A carne está sujeita a nós. Deus não nos deu apenas domínio sobre as enfermidades, os demônios, os efeitos da queda. Deus nos deu o domínio sobre a nossa carne. O Espírito, a lei do Espírito de vida. A graça, por isso não seremos dominados pelo pecado. O pecado, ele pode ser renunciado. Mas se você pecou, não que você deva pecar, mas se você pecou por acidente, está pecando cada vez menos, né? Então o sangue de Jesus te purifica. Chame isso de pecado, reconheça, confesse e retome a caminhada para na próxima vez você não pecar. Né? Por que você não precisa pecar? Porque o Senhor disse que o pecado não terá domínio sobre nós, pois estamos debaixo da graça. Então nesse momento Josafá teve medo, diz em 2 Crônicas 20, versículo 3. Mas ele pôs-se a buscar o Senhor. Aqui está a diferença. O carnal, ele fica com medo o dia inteiro. Ele fica preocupado o dia inteiro. Ele fica magoado o dia inteiro. Ele fica impuro, ele fica pensando naqueles pensamentos maliciosos o dia inteiro. Não! Volte-se para o Espírito, levando cativo todo pensamento ao Senhor. Reconheça que isso é carne, Senhor, cobre com o teu sangue. Tem misericórdia, eu rejeito, eu renuncio, agora eu me volto para o Senhor. Então aqui está o arrependimento e a conversão. Quando diz no versículo 3 que ele temeu e pôs-se a buscar o Senhor, ele disse algo tremendo. No versículo 12, ele diz, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então é da fraqueza que tiramos força, irmãos. Olha, ele reconheceu, eu não sei e eu não posso na minha condição humana. Ele chegou ao final, ele diz, olha, eu sozinho não posso, não consigo. Mas Jesus disse que nós nunca estamos sozinhos, amém? Ele disse, não te deixarei, jamais te desampararei. Hebreus 13:5. É certo que de João 15:5, sem mim nada podeis fazer, mas ele disse que nos daria o Consolador, que não nos deixaria órfãos, então nós não estamos sozinhos. Então nós podemos entender que a nossa carne é fraca, sim, mas a força do Senhor nos faz capaz de renunciá-la. Se a carne é fraca, não vamos ceder a ela, não vamos ser mais fraco do que a nossa carne, né? Muitos dizem, pastor, eu caí porque a carne é fraca. Se a carne é fraca, vença ela. Se a carne é fraca, pecado não é vitamina, né? E precisamos compreender aqui que ele reconheceu
Olha que coisa tremenda, a dependência da graça. Em nós, uma força, não sabemos o que fazer. Quantas vezes nos sentimos assim por causa da nossa carne? Em nós, numa força, não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos são postos em ti. Aí está a diferença, irmão. Ficar paralisado, não tenho força, não tenho dinheiro, não tenho saúde. Ficar paralisado, isso é incredulidade. Mas ele se voltou para o Senhor e disse, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ali, de Joel 3,10, digo, fraco eu sou, forte. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Aqui, então, a ignorância e a fraqueza de Josafá foram substituídas, da carne de Josafá, A ignorância e a fraqueza foram substituídas pelo conselho de Deus, a sabedoria de Deus, a força de Deus. Deus enviou anjos, Deus deu vitória. Quando eu não confio na minha carne, quando eu sei que eu não estou vendo a resposta e que eu me sinto fraco, eu me volto para o Senhor. A força dele substitui a minha fraqueza. E ele me dá conselho, ele diz que me guiaria, Lá em João 16, 13 e 14, ele diz, olha, eu vou guiar vocês em todo o trajeto, vou guiar vocês em toda a verdade, revelar as coisas que vêm pelo futuro. Então, isto é promessa no Salmo 91.